Eu sou a enfermeira Ana Paula Daltro, faço parte da equipe do Serviço de Educação Permanente Multidisciplinar do Hospital Federal Cardoso Fontes. Hoje, nós vamos conversar sobre cálculos de medicamentos. Então, para iniciar a nossa aula, o cálculo de medicamentos é uma atividade rotineira de enfermagem. Ele merece toda a atenção, pois é uma fonte importante de erros graves. E nós precisamos lembrar, de alguns sistemas de medida que vão ser super importantes para que nós possamos realizar os cálculos do nosso medicamento. Então, é preciso conhecer algumas fórmulas básicas para proceder de maneira acurada as conversões e os demais cálculos. Então, vamos lembrar que 1 hora é igual a 60 minutos, 1 grama é igual a 1000 miligramas, 1 gota corresponde a 3 microgotas, 20 gotas corresponde a 60 microgotas, que corresponde a 1 ml. Como que nós realizamos a representação de macrogotas? Como que nós realizamos a representação de microgotas? E que microgotas é igual a mililitro hora. Então, microgotas por minuto é igual a mililitro hora. Outra coisa que nós precisamos lembrar são as fórmulas. Então, vamos lá. Fórmula, cálculo do número de gotas por minuto. Existe uma fórmula para isso. E o que ela leva em consideração? O volume total a ser infundido em ml e o tempo total de infusão, em minutos ou horas. Então, qual é a fórmula que nós vamos utilizar quando nós quisermos fazer um cálculo de gotas por minuto? Será o cálculo de volume total, o tempo, vezes 3. Quando nós vamos realizar o cálculo de microgotas por minuto, nós vamos utilizar o volume total dividido pelo tempo. Então, vamos treinar. Nós temos uma prescrição de 200 ml de solução glicosada a 5% e 5 ampolas de dopamina de 10 ml com 50 miligramas cada. Essa solução precisa ser infundida em 12 horas. E a pergunta é, quantas microgotas por minuto será utilizado na infusão? Vamos fazer juntos. Vamos utilizar a fórmula, o volume total dividido pelo tempo de infusão. Então, nós temos o volume de 200 ml do soro glicosado a 5% e nós temos 5 ampolas de dopamina com 10 ml cada. Então, nós temos um volume total de 250 ml. Já sabemos o volume total e sabemos o nosso tempo, que são as 12 horas que ele precisa ser infundido. Aplicamos na fórmula, então nós temos o volume de infusão de 20,8. Vamos arredondar, então nós vamos ter um volume de 21 microgotas por minuto, que é igual a 21 ml hora. Vamos a outra fórmula. Essa fórmula que nós vamos utilizar quando nós trabalharmos com concentração. Então, uma solução de 1% de concentração contém 1 grama. Sabemos que 1 grama é igual a 1000 miligramas de soluto. E aí ele vai estar em 100 ml de solvente. Quando nós trabalhamos com proporção, uma solução na proporção de 1 para 1000, contém 1 grama ou 1 ml de soluto, só que ele vai estar em 1000 ml de solvente. Então, vamos lembrar que quando trabalhamos com porcentagem, no cálculo de medicamento, a quantidade de solvente vai ser sempre 100 ml. Vamos a alguns exemplos? 0,5%. Quanto que eu tenho? Eu tenho 0,5 grama, que corresponde a 500 miligramas de soluto. E ele vai estar sempre em quanto? 100 ml de solvente. Se eu tiver 1%, eu tenho 1 grama, 1000 miligramas de soluto em 100 ml de solvente. Vamos treinar novamente. Considerando um frasco de ampola de cefalotina sódica com 1 grama, se diluirmos em 5 ml de solvente, teremos qual concentração por ml?
Vamos pensar novamente, né? A concentração, nós vamos levar em consideração a massa e o volume. Sabemos que a nossa massa, né, que é a cefalotina, é 1 grama, que é igual a 1.000 miligramas, e o nosso volume é 5 ml. Vamos aplicar na nossa fórmula e vamos ter uma concentração de 200 miligramas por ml. Isso aqui é uma outra forma de nós treinarmos. Nós sabemos que existem cálculos que podem ser realizados sem a utilização de fórmulas. E aí nós podemos utilizar, então, a regra de 3. Então, vamos a mais um exemplo. No posto, existem ampolas de glicose a 50% com 20 ml. Quanto vamos acrescentar para transformar o soro glicosado em 5% no soro glicosado a 10%? Então, nós temos alguns passos a seguir. Primeiro, nós vamos nos questionar. A ampola de 50% com 20 ml, quantos gramas de glicose existe nessa ampola? No soro glicosado, né, a 5% de 250 ml, quantos gramas de glicose existe nesse soro? E quantas gramas de glicose tem uma solução de 250 ml no soro glicosado a 10%, que é o que nós queremos. Nós queremos esse soro a 10%. Então, vamos para a primeira parte. Da ampola, nós sabemos que em 50 gramas, lembra que a porcentagem a gente sempre coloca para 100 ml, então eu tenho 50 gramas em 100 ml. Em 20 ml, que é a minha ampola, eu vou ter quantos gramas? Eu vou ter 10 gramas. Então, eu já sei que numa ampola de 20 ml, ampola de glicose a 50% com 20 ml, eu tenho 10 gramas de glicose. Vou descobrir agora quanto que eu tenho no meu soro glicosado a 5%. Vou fazer a mesma coisa. Se é 5%, eu tenho 5 gramas em 100 ml. Então, em 250 ml, eu vou ter quanto? 12,5 gramas. Vamos descobrir agora quantos gramas de glicose tem em uma solução de 250 ml de soro glicosado a 10%. 10 gramas em 100 ml e 250 ml nós vamos ter quantos gramas de glicose? Então, no soro glicosado a 10%, em 250 ml nós vamos ter 25 gramas de glicose. Ficou mais fácil, porque agora nós já sabemos que a nossa ampola de glicose a 50% em 20 ml eu tenho 10 gramas. No meu soro glicosado a 5%, em 250 ml, né? Eu tenho 12,5 e eu preciso fazer, né? Eu preciso chegar nesse soro glicosado a 10%, onde eu tenho 25 gramas. Então, no meu soro glicosado, a 5% eu já tenho 12,5 gramas. E para transformar em soro glicosado a 10%, eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu preciso de mais quanto de glicose? Eu preciso de 12,5 para chegar no total dos 25 gramas que nós achamos aqui no nosso soro glicosado a 10%. Se a minha ampola de glicose tem de 50%, a minha ampola de 20 ml tem 10 gramas, eu preciso de 25 ml de glicose, né, de solução glicosada a 50%. Então, eu sei que se eu pegar 25 ml de solução glicosada e colocar dentro do soro glicosado a 5%, eu transformo o meu soro glicosado a 5% em um soro glicosado a 10%. Essas são nossas referências que nós utilizamos para poder estar realizando essa aula, né? Compartilhando esse conhecimento com vocês. Espero que tenham gostado, espero que vocês possam praticar com nossos exercícios. Obrigada, até a próxima.